Eu queria, antes do mais, dizer que me sinto muito feliz por estar aqui, nesta terra boa, de gente boa, a que me liga uma quase proximidade de raízes, uma vez que, embora aparentemente longe, Celurico de Basto, a que estou ligado por raízes familiares, onde fui presidente da Assembleia Municipal 8 anos. Era então Celurico de Basto o concelho mais pobre de Portugal. E não vai assim tanto tempo. Celurico de Basto não fica tão longe assim de Freixo de Espada à Cinta. Dá para perceber perfeitamente, terra que era e que é a minha, de cruzamento entre um canto do Minho, mas sobretudo o Douro e Trás-os-Montes, para perceber aquilo que sentem vivendo na região em que vivem. Porque também lá nós sentíamos a ideia ou a noção de que éramos vistos pelos outros como interior, como longe do mar, como longe do litoral, como terra de onde partiam os seus naturais para a imigração. E partiram no século XIX, e partiram no começo do século XX, e partiram nos anos 60 e 70, e voltaram a partir agora alguns. Isto é, sempre que havia uma situação de crise económica ou financeira ou social no país, agentes de Basto partiam esse mundo fora, essa Europa fora, criando comunidades que continuavam presas à terra pelo coração, pela imprensa local ou regional, mas sobretudo pela evocação da terra, pela lembrança da família, pela saudade da pátria. E essa saga, essa aventura, marcou muito as gentes, e ainda marca bastante as gentes desta região, que é uma região muito ampla, que vai do interior intermédio ao interior mais profundo, e onde a agricultura tinha e tem um peso muito importante, onde o turismo começou a ganhar uma importância que não tinha noutros tempos, o turismo cultural, o turismo gastronómico, às vezes o turismo religioso, e onde era difícil fazer nascer ou renascer a indústria e o comércio modernos, atualizados, ao ritmo de outras regiões do continente ou do país. E por isso eu compreendo perfeitamente aquilo que os menos jovens, os mais da minha idade, sentiram e alguns sentem quando olham para os desequilíbrios no continente português, para as desigualdades no continente português, as desatenções. E por isso eu, ontem, falei numa ideia que podia ser chamada assim ou de outra maneira, que era uma unidade de missão, porque agora se chama unidade de missão a essas estruturas da administração pública ligadas ao Estado, mas também ligadas ao poder local, que olham para um problema num período muito concreto de tempo e tentam ajudar a resolver problemas. Tentam ajudar a criar condições de desenvolvimento económico e social.
e eu falei numa unidade de missão para esta região. Eu sei que o Governo criou uma unidade de missão para todo o interior alentejano, o interior beirão, o interior duriense, o interior transmontano. Mas eu acho que os problemas aqui são problemas muito especiais. Assim como penso que os problemas no interior alentejano são diferentes e no interior beirão são diversos. Quando vieram os primeiros fundos da Europa, houve uma preocupação de tentar criar condições para um salto naquilo que era a vida desta região. E agora que temos os fundos, que eu não tenho a certeza que sejam os últimos, mas que até 2020 certamente serão uma oportunidade singular, eu penso que seria importante que houvesse uma unidade de missão, uma estrutura muito leve, que ligasse municípios, freguesias, misericórdias e PSS, cooperativas, empresas privadas, mas ao mesmo tempo Estado, ao mesmo tempo Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional, e que olhasse para esta região e dissesse o que é mais urgente, o que é mais prioritário e como é que nós vamos conjugar iniciativas e utilizar bem os fundos que nos vão chegar nos próximos anos. É uma oportunidade. É uma oportunidade. E nessa oportunidade, naturalmente, que tem um papel muito importante o vinho e o azeite. E aqui, em particular, também a amêndoa. Isto é, os produtos da terra. Têm um lugar muito, muito importante. Quando estamos aqui numa adega cooperativa, eu lembro-me quando era menino, era criança, depois jovem, de ter assistido ao que foi a luta do nascimento das primeiras cooperativas. Nos anos 50, no final dos anos 50. Não era fácil, porque cada produtor queria produzir sozinho. Não queria juntar-se com outros produtores. No domínio do vinho, era difícil convencer os produtores a juntarem-se e a formarem cooperativas. E as primeiras cooperativas nasceram nesses anos 50 e 60. Os mais velhinhos lembramos-nos de um programa que havia na televisão, a TV Rural, com o engenheiro Sousa Veloso. E uma das guerras, das lutas do engenheiro Sousa Veloso, durante mais de 10 anos, quase 20 anos, era explicar porque é que era importante formar cooperativas. Porque as pessoas tinham dificuldade em aceitar isso. E as cooperativas tiveram momentos altos e momentos baixos. E tiveram muitas dificuldades. Aqui foi recordado como houve períodos muito difíceis. E ainda há períodos difíceis para muitas cooperativas. Eu conheço um pouco da vida de muitas cooperativas por esse país fora, e há cooperativas que têm conseguido condições de financiamento e condições de investimento e condições de atualização e condições de comercialização e condições de criação de marcas e têm diversificado a sua atividade, não apenas num ramo de atividade, mas em várias, e têm tido sucesso. E conheço também o esforço de muitas cooperativas que têm tido mais dificuldades para vencer e de produtores agrícolas que têm tido mais dificuldades para vencer. E acompanho essa luta. E por isso, a minha presença aqui é uma presença que quer dizer acompanhar a luta de tanta gente que aqui produz,
vinho, azeite, amêndoa, e que faz um esforço, como faz um esforço esta e outras cooperativas, para sobreviverem e se afirmarem num tempo de crise, num tempo de dificuldade, no país, como na Europa, como no mundo. Por outro lado, eu ouvi com atenção a senhora Presidente da Câmara, quando ela falou na importância de valorizar aquilo que define uma terra. E ela recorda a importância da seda. E é uma aposta também, uma aposta difícil. É uma aposta muito difícil. Mas as apostas difíceis são aquelas que muitas vezes dão razão de ser a que a vida vale a pena ser vivida. A vida das pessoas, como a vida dos concelhos, como a vida das freguesias. Senhora Presidente, é uma aposta difícil. Essa. Mas é uma aposta que pode ajudar a definir uma terra e a valorizar uma terra. E eu vou acompanhar com interesse e com desvelo essa aposta. Como vou acompanhar com interesse tudo aquilo que seja feito aqui para valorizar a história deste município. Este concelho é dos mais antigos de Portugal. Freixo de Espata à Cinta já existia em rigor antes de haver Portugal. Mas como concelho é dos mais antigos de Portugal, como município português. A história de Portugal começou para estas bâmedas. E foi daqui, indo para o centro e para o sul do continente, e depois para as ilhas, e depois por todo o mundo. E, portanto, eu olho para todos vós e encontro a têmpera dos portugueses das origens. Os portugueses das origens eram gente muito resistente para conseguirem criar um país independente, para conseguirem tornar uma nesga do território independente daquilo que era o centro do Reino de Leão, para depois lutarem por essa independência e por cada palmo do território durante séculos. Era gente muito dura. A gente destas bandas, destas terras, é dura, é resistente, enfrenta as dificuldades. E quando a senhora Presidente me pergunta se eu a recebo em Belém para poder começar aí uma volta pelo território português, afirmando as raízes históricas deste município, eu digo-vos, senhora Presidente e caríssimos munícipes, as portas de Belém estão abertas. Quando quiser, em julho, em setembro, em outubro, em agosto. Estão abertas porque Belém é um palácio do povo português, não é um palácio do Presidente da República. O Presidente da República é alguém que por um período de 5 anos está ao serviço do país. Ser Presidente da República não é ser proprietário de poder político nenhum, é ser servidor do poder político de todos. Ser Presidente da República não é uma carreira, nem uma profissão, nem uma honraria. É um cargo de serviço, transitório, temporário, não eterno. A República não é uma monarquia. Como, aliás, Guerra Junqueiro bem sabia e bem o disse, a República é um serviço do povo. E o Presidente da República é o primeiro servidor do povo português. E por isso, o povo português, todo ele, tem no Palácio de Belém um símbolo do seu poder. Numa das visitas feitas ao Palácio, que está aberto todas as semanas para essas visitas,
eu estive presente em várias, e numa delas estavam a passar pelos gabinetes e pelos salões e dizia o marido para a mulher e para a família: já viste como é bonito este cadeirão? E como isto e aquilo e aquilo outro. Eu disse: mas sabe uma coisa, isto é vosso, isto não é meu. Estavam a dizer: ó, Sr. Presidente, bonito cadeirão tem aqui. Eu disse: eu não tenho cadeirão nenhum, tenho cadeirão em minha casa. Em minha casa, o que lá tenho é meu, aqui não é meu, isto é vosso. Ele virou-se para a mulher e disse: ó Maria, isto é nosso, isto é nosso. Eu disse: é vosso, verdadeiramente. E aí vi luzir nos olhos da Maria, não sei qual era o nome do marido, realmente a ideia de que era do povo português. E por isso as portas de Belém, da Presidência da República, estão abertas para todos os municípios de Portugal. Estão também abertas para o município de Freixo de Espada à Cinta. Quando quiser aparecer, levante consigo o símbolo da sua história, pedindo o patrocínio ou o apoio do Presidente da República em relação a essa história. Porque do mesmo modo que vos digo que estou preocupado com haver uma forma de utilizar nos próximos anos, até 2020, os fundos que vierem para esta região da melhor maneira, da mesma forma que vos digo que acompanha a preocupação das cooperativas que estão a lutar todos os dias pelos produtores seus associados, também vos digo que estou ao lado dos presidentes de Câmara e dos autarcas, como a senhora Presidente, que queiram promover as suas terras, trabalhar pelas suas terras, dar melhores condições de vida àqueles que serão o nosso futuro, os filhos, os netos, os bisnetos, porque Portugal continua, porque Portugal será melhor no futuro do que é no presente ou foi no passado, porque nós acreditamos em Portugal. Viva Freixo de Espada à Cinta! Viva Portugal!